Olá, boas-vindas a mais uma das nossas investigações geológicas. Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira história de detetive, tá? Uma análise fascinante sobre umas forças invisíveis que estão exatamente agora moldando e, bem, ameaçando o chão da cidade de João Pessoa, lá na Paraíba. Tudo isso que a gente vai ver é baseado na tese de doutorado do pesquisador Caio Lima dos Santos. E olha, ele traz umas revelações de cair o queixo sobre o chão em que a gente pisa. Para começar, a gente tem que fazer aquela pergunta de US$ 1 milhão. Por que o chão de uma cidade simplesmente se abre? Imaginem só o peso colossal de um ambiente urbano inteiro. Vias super movimentadas, prédios gigantescos, toda aquela infraestrutura pesada, tudo isso repousando em cima de uma fundação que, de forma muito silenciosa, está literalmente se dissolvendo. É um baita mistério natural e que, obviamente, mexe com todo o planejamento urbano moderno. Bom, para entender essa história, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. O que há sobre nossos pés. 2. A ciência do relevo kárstico. 3. O lento afundamento da cidade. 4. Quando a urbanização acelera a natureza. E 5. Mapeando o risco geomorfológico. Vamos lá? Então, começando pela parte 1, o que há sobre nossos pés. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Se a gente pudesse arrancar todo o asfalto de João Pessoa, tirar o concreto e olhar para a pontinha desse iceberg geológico lá embaixo, o contraste ia ser brutal. Na superfície, a gente tem aquele ambiente urbano que a gente conhece, pesado, acelerado, feito de concreto e asfalto. Mas no nível subsuperficial, a história é bem mais antida e bem mais lenta. Lá embaixo repousa uma bacia sedimentar cheia de rochas carbonáticas de origem marinha, que, acreditem ou não, estão derretendo pouco a pouco debaixo da cidade. Isso ilustra perfeitamente como é a estrutura da chamada Bacia Sedimentar da Paraíba. A gente tem duas camadas principais jogando aí. A camada de cima, que forma uma espécie de teto, é a formação Barreiras, que é feita de uns sedimentos argilosos super grossos. É pesada pra caramba. E logo abaixo dela, aguentando todo esse peso, a gente tem a formação Gramame. O detalhe é que essa formação inferior é basicamente calcário e rocha carbonática, que é super macia. Ou seja, a gente tem um teto hiperpesado em cima de uma base incrivelmente vulnerável à água. E isso nos leva à parte 2, a ciência do relevo kárstico. Aí vem a dúvida. Afinal, como assim as pedras podem simplesmente derreter e sumir? A resposta está num negócio chamado processos kársticos. O nome acadêmico é denso, né? Mas a ideia por trás é muito simples. É a dinâmica natural, onde a água vai dissolvendo lentamente certos tipos de rocha, principalmente os carbonatos. Para a gente visualizar melhor, imaginem que aquela rocha calcária lá no fundo é tipo um torrão de açúcar gigante. Quando a água infiltra na terra e encosta nela, ela vai derretendo bem devagarinho, e o espaço que aquela rocha ocupava vira um enorme vazio subterrâneo. Uma caverna, basicamente. Se a gente colocar isso numa linha do tempo, a dinâmica fica muito clara. Passo 1. A água da chuva, ou de outras fontes, infiltra por aquela camada de argila lá em cima. Passo 2. Essa mesma água desce até atingir e dissolver o calcário que está embaixo. Passo 3. Formam-se enormes espaços ocos lá no fundo da terra. E aí vem o passo 4, que é o grande problema. Sem a fundação para sustentar, a superfície de terra lá em cima simplesmente cede ou entra em colapso total. Claro, vale lembrar que na natureza esse é um processo que normalmente leva milhões de anos para acontecer. E assim entramos na parte 3, o lento afundamento da cidade. Pensem comigo, o que acontece com uma metrópole quando o chão perde a fundação de suporte? O resultado direto na topografia são as chamadas depressões fechadas. Funciona assim. Conforme esses buracos se formam lá embaixo, aquela camada grossa de terra que está por cima vai cedendo devagarinho, tentando preencher o espaço vazio. A geologia chama esse afundamento contínuo e silencioso de subsidência. Essas formas curvadas que aparecem na superfície são pistas incríveis. Elas deixam os geógrafos lerem a cidade como um mapa do tesouro, apontando exatamente onde estão os grandes buracos escondidos lá no fundo. E aqui vai uma curiosidade fantástica. Um dos maiores cartões postais de João Pessoa é fruto exatamente disso. A famosa lagoa do Parque Solon de Lucena, bem no centro da cidade. Ela não está ali por acaso, não. Geologicamente falando, ela é uma baita de uma depressão fechada. Aquele espaço inteiro se formou ao longo de muitíssimo tempo por causa dessa dissolução do calcário e do afundamento do chão que acabou represando a água da chuva. Incrível, né? Bom, agora a coisa fica um pouco mais tensa. Parte 4. Quando a urbanização acelera a natureza. É exatamente aqui
que a história pacífica da geologia dá uma guinada assustadora. Os dados da pesquisa viram um verdadeiro alerta de perícia técnica. Eles mostram que nós, os seres humanos, somos um catalisador absurdo para tudo isso. A balança muda de lado. O risco natural é super lento, leva milênios. Já o risco antrópico, que é aquele causado pela nossa ação, joga na equação o peso gigantesco de bairros inteiros e, pior ainda, estruturas rompidas, tipo canos de chuva quebrados. O relógio geológico, que antes andava a passos de tartaruga, de repente acelerado no volume máximo. E como a gente sabe que essa aceleração é real? Bom, a tese lista uma série de sinais de alerta nas ruas que não dá para ignorar. Coisas como paredes de casas que começam a dar umas fissuras e rachaduras que não param de crescer. Estruturas físicas inteiras afundando de forma perceptível em questão de meses ou poucos anos. O descarte clandestino de esgoto jogando ainda mais água nisso tudo. E, claro, aquele cenário aterrorizante de crateras gigantescas se abrindo do nada logo depois de uma tempestade forte. Na verdade, o ponto mais crítico desse estudo inteiro está resumido nessa citação direta do pesquisador. Ele diz que essas crateras têm um fluxo interno direto para a subsuperfície, evidenciando o risco iminente de colapso. Traduzindo para a gente, quando a infraestrutura urbana falha e quebra uma tubulação pluvial, toda essa água não escoa pelo caminho certo. Ela é injetada direto no solo como se fosse uma mangueira de alta pressão. Essa água desce rasgando, acha os caminhos do calcário e liga a superfície direto com aquelas cavernas profundas. A terra é literalmente lavada para baixo. É aí que o afundamento, que levaria milhões de anos, vira um desastre urbano violento e imediato. Isso nos traz para nossa última etapa. Parte 5. Mapeando o risco geomorfológico. Olha, entender um inimigo invisível é a única forma de garantir a segurança de todo mundo, certo? Para resolver esse quebra-cabeça, o estudo dividiu toda a área em 4 níveis de risco super práticos. No topo, tem o risco muito alto, onde o colapso é iminente. A gente está falando de lugares com crateras abertas e canos jorrando água para o subsolo agora mesmo. Depois, o risco alto, onde o afundamento já está rolando solto e dá para ver isso pelas rachaduras severas nos muros das casas. O risco médio engloba aquelas áreas que já têm aquele formato de bacia na topografia e que podem dar dor de cabeça no futuro. E, por fim, o risco baixo, que são as zonas que até têm o calcário lá no fundo, mas estão estáveis porque ainda não sofreram aquela pressão extrema de peso e água da urbanização. E é justamente esse o grande trunfo dessa pesquisa: condensar uma dinâmica geológica absurdamente complexa nesses 4 níveis. São esses 4 degraus de risco que dão para a defesa civil, para os engenheiros e para os planejadores urbanos exatamente a ferramenta que eles precisam. É com isso que eles conseguem prever os desastres e agir de forma preventiva, salvando vidas e infraestruturas vitais antes que a Terra ceda de vez. Para a gente fechar essa nossa análise de hoje, vale a pena deixar uma provocação que a própria pesquisa traz e que fica martelando na cabeça. À medida que as nossas cidades vão ficando cada vez mais pesadas e o chão debaixo delas vai ficando cada vez mais oco, será que a gente está construindo o nosso futuro em cima de um cronômetro invisível? É uma reflexão e tanto sobre a nossa pressa de expandir as cidades a todo custo, frente ao poder inegável daquelas forças geológicas que estão ali, escondidinhas, bem embaixo dos nossos pés. Muito obrigado por acompanhar mais essa investigação com a gente e até a próxima.